Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 350 do seu podcast favorito de velocidade. Sim, hoje o programa das quintas-feiras, o programa de responder as suas perguntas. Temos muitas perguntas e o Adalto já está aqui. Ele saiu e vai voltar, que é assim que a gente faz. Então ele já está aqui, já vai aparecer com a sua camisa cinematográfica. E aí, senhor Adalto? Esquecido de sair fora antes. Não, mas tudo bem, quinta-feira é mais informal. Não tem o Fábio aqui que fica, né, todo dia, tem que ser rígido e tal, então a gente fica mais à vontade. É isso aí, grande Brunão, grande confraria, muitas perguntas. Saí, quando voltei a página já estava fechada e pelo jeito tem bastante coisa para a gente falar. Tem muitas perguntas e perguntas grandes. Eu vou tentar resumir algumas aqui, porque tem verdadeiras teses de mestrado aqui, né, mesmo, que o pessoal faz. Mas é isso aí, né? Os nossos twitters estão aparecendo aqui, o meu @BrunoAleixo80, o do Adalto @AdaltoRacing e o do Fábio @CampusFB. Antes da gente começar aqui, deixa eu só falar uma coisa, Adalto. No sábado, nós teremos a etapa Auto Racing, Campeonato Os Carteiros, né? Todo mundo já sabe, né? Já divulgamos aqui, todo mundo já sabe e tal. Será no sábado, a partir das 16 horas, lá no Cartódromo de Interlagos. Eu vou falar isso no começo, porque vai que tem um pessoal que chega no final aqui e quiser pegar, no canal dos Carteiros, que é isso mesmo, Os Carteiros, sem S no final, eu e o Adalto estaremos lá no briefing. E aí vamos falar um pouquinho do nosso programa, vamos falar um pouquinho o Adalto vai contar um pouquinho da história do Auto Racing. Então, se você quiser conhecer ou quiser ver, continuar vendo a nossa cara depois dessa edição aqui, você entra lá na live e assista o briefing da etapa. E para a etapa, quem for aqui de São Paulo está convidadíssimo, a entrada gratuita lá no cartódromo. Pode ir lá, eu vou correr. Será um endurance, né, o Adalto? Que eu agradeço imensamente ao pessoal. Você adora, né? Adoro, é uma corrida que eu sempre me dou muito mal, né? Mas vou estar lá correndo. Eu também não gosto muito. Não, é muito ruim isso, pelo amor de Deus. E, inclusive, a largada é daquele jeito de Le Mans, que você vai correndo até o kart. Vai ser muito bom isso, hein? Se você, por acaso, quiser ir lá, e se eu for largar, você tem uma grande, enorme chance de me ver tropeçar, cair, rolar, a pessoa empurrar o kart antes de eu cair para trás, né? Aquela cena que acontece muito aí. Quer dizer, dá pro pessoal ver hoje o negócio? Dá, na live no YouTube aberta, então entre lá. Ué. Então vamos pôr aqui na descrição, ó. Vamos falar. Horário, Brunão. A gente pede pro nosso Spielberg colocar aqui o link na descrição. É isso aí. E na descrição do vídeo e aqui em cima, para pessoal que quiser assistir na hora ali, ao vivo. Estaremos lá. Começa 9h30? Começa 8h30. 8h30. Começa 8h30. Por que começa 8h30? Porque hoje já começa os treinos para o Grande Prêmio do Japão. Não podemos ficar também nos estendendo muito. Embora o Grande Prêmio do Japão seja um evento menor, né, perto da etapa Auto Racing dos carteiros, a gente não pode também atrapalhar a Fórmula 1 que está tentando crescer, né? Coitado. Podemos menosprezar a Fórmula 1. Podemos menosprezar a Fórmula 1, nós temos que ajudar a concorrência a ficar, pelo menos, no nível, né, do campeonato dos carteiros. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, você pode ir lá assistir, e nesse mesmo link que o nosso produtor vai colocar aqui para você assistir o briefing, você vai poder assistir a etapa lá, porque vai ter a transmissão. Então, se você não estiver em São Paulo, não quiser ir, né, parece que vai fazer muito calor, né, em São Paulo, nesse final de semana, se não quiser ir lá, pode assistir também na internet, vai estar lá a transmissão, com narração, tudo. Que horas vai começar a transmissão? A primeira corrida é às 17, né, então... imagino que deve ser isso aí, vai começar às 16h30 mais ou menos, tal. No sábado, sábado no dia 23, né, a transmissão geralmente é bem rica, tem entrevista, é bem divertido lá, se você quiser assistir vai ser legal. Muito bem, chega de delongas, né? Vamos aqui às nossas perguntas, porque é isso que o pessoal quer saber também, né? Das perguntas e as perguntas. Muito bem, começando com Dé Almeida. Tá falando o seguinte: olá, amigos Marajá e jornalista. Obrigado pelo jornalista. Marajá é o Adalto, todo mundo sabe disso. Ele está perguntando o seguinte: não consegui mandar semana passada, mando a mesma pergunta. Vocês realmente acham Mônaco e Singapura as piores pistas do calendário? Eu, pessoalmente, acho Lusail muito pior. Lusail é qual, hein? Lusail é Catar? Catar.
Eu não acho, não. Sempre gostei de Singapura e entendo o desafio de habilidade que é Mônaco. Mas Lusail é uma pista para motos. Pior que Jerez, Barcelona e até Caesar Palace. Nossa, Caesar Palace é aquela de Las Vegas lá, né? Aquela lá era horrível. Pelo amor de Deus, aquele ali... Era horrível. Tá pedindo para desconsiderar Singapura desse ano. Eu nunca achei Singapura uma pista ruim, sendo bem sincero, assim, eu acho que é uma pista que não é a melhor de todas, mas nem se compara com o Mônaco, por exemplo, que ele colocou aqui do lado. Dé, a gente tem que separar um pouco as coisas, né? Para pilotar, Mônaco deve ser demais, mas para assistir é ruim. Será? Eu acho que nem para pilotar, hein, Adalto? Mas pelo menos é um desafio para pilotar. Mas para assistir é ruim porque não tem pega, não tem ultrapassagem. O cara que está na frente dita o ritmo e acabou. Se ele quiser andar 2 segundos mais lento, ele anda e ninguém passa. Então, né? Então, realmente é a pior pista para se assistir. Eu não gostava muito de Singapura, eu achava a corrida muito arrastada, modorrenta. Mas só que com essa modificação que eles fizeram, eu acho que melhorou muito a pista, todos os pilotos elogiaram e tiveram uma corridaça como eu nunca tinha visto em Singapura. É verdade. Né? Nem com chuva, nada. E foi uma corrida totalmente no seco. É difícil uma corrida assim no seco. Então, eu gostei muito da pista nova. Não gosto muito, por exemplo, da Austrália. Acho um lixo aquela pista. Nossa, aquela pista é muito ruim. Né? Acho um lixo aquela pista. E por aí vai, tem outras também menos cotadas. Essa da Holanda não ficou boa para a Fórmula 1. A da Holanda é um problema que várias pistas mais antigas têm. A Fórmula 1 atual não cabe lá, eu acho. Não cabe lá. Esse é o problema. Então, eles estão botando, é a mesma coisa é botar Stock Car para correr num kartódromo. Né? Olha, essa pista de Mogi das Cruzes aqui, como é que chama? Essa nova? Velocitar. Eu acho que já é estreita para Stock Car. Já é estreita para Stock Car. Eu ia falar Fórmula 1, mas... Não, nem. Eles iam virar aquilo em 30 segundos. Então, é isso aí. É tudo uma questão de gosto. É isso aí. Evandros pergunta... Primeira pergunta vai para o Bruno Aleixo. Como foi as férias nas Ilhas Maldivas? Olha, se eu tivesse ido para lá, teria sido maravilhoso, mas não foi nas Ilhas Maldivas. Foram nas praias brasileiras. Essas coisas maravilhosas. Que são maravilhosas mesmo. A paisagem, né? Mas tem o resto. O problema é o resto. Observado. Isso, Agora vamos lá. Vocês acreditam que seria possível Liam Lawson e Verstappen como dupla de pilotos? Vocês acham que Ricardo ainda tem espaço depois dessas apresentações do Lawson? E aí, Adalto? Não, Liam Lawson ia entrar logo de cara no lugar do Pérez. Isso que ele tá perguntando. As últimas 7 corridas que ele fizer foram geniais. Se não, acho que ele assegura um lugar na AlphaTauri, mas na Red Bull, de cara, assim, acho que não. Ele vai passar no mínimo um ano na AlphaTauri, que vai chamar outra coisa ano que vem. Ninguém sabe qual vai ser o nome da equipe. É isso. Nós colocamos um pouco antes de começar o Loucos, de a gente começar a gravar, uma notícia do Tsunoda, com ele bastante confiante que vai ser anunciado esse final de semana como titular. Então vai ficar aí quem vai ser o companheiro dele. E se tiver pergunta mais para frente, a gente desenvolve esse assunto um pouco. Vai. Então vamos lá. Doutor Caveira, Drogovic na Williams no lugar do Sargent esse ano. Será? E 2024? Tá esse zum aí agora, né? Vocês colocaram também, né? No Auto Race. Enquanto isso, 2 Neubis sem graça, eu não sei o que é isso. Neubis sem graça. Um deles só teve 3 pódios na Indy e nem ganhar corrida ganhou. E o fraco Marcus Armstrong vão andar de Chip Ganassi na Indy ano que vem. Drogovic deveria estar na Chip Ganassi espancando o Palou e o Dixon. Doutor Caveira, calma, né? Você está muito nervoso. Liam Lawson e Max na Red Bull, Ricardo e Tsunoda na AlphaTauri. Pensei a mesma coisa. Será? Aí já mudou de assunto. Tá muito dinâmico você, doutor Caveira. Muito dinâmico. Tá falando aqui, ó, vamos fazer a campanha hashtag... Se a Williams vai dar para o Sargent, tem 2 corridas nos Estados Unidos ainda. Né? Tem Austin e tem Las Vegas. Eu acho que a Williams vai dar, no mínimo até lá para ele.
Agora, se chegar lá e achar que ele não dá para ele o ano que vem, se fosse eu, já colocaria o Drogovic, por exemplo, no GP do Brasil, para ele fazer as 3 últimas corridas, não para ele ser avaliado, mas para ele pegar a mão um pouco do carro já, para não começar cruzão ano que vem. Entendeu? Eu faria isso. Agora não sei se a Williams vai fazer, né? Doutor Caveira, se o Drogovic está vendo a possibilidade real de sentar num carro de Fórmula 1, aí eu não concordo com você, eu não acho que ele devia ir para a Indy. Eu acho que ele só devia ir para a Indy se for para ele passar mais um ano de piloto de teste da Fórmula 1. Aí eu concordo com você, vai para a Indy. Claro. Não, se tiver a perspectiva de uma vaga de titular, ele fica na Fórmula 1, obviamente. Lógico, né? E sobre ele lá, isso aí, vamos falar um pouquinho mais para frente, vai? É isso aí. Fazer a hashtag Fora Pirata. Olha, aí. Eu faria. Tá chegando a hora, hein? Esse cara ele não vai ficar muito tempo, não. Agora vamos aqui ao nossa primeira tese de mestrado aqui. É uma tese mesmo, hein? Fran 16K. Vamos lá. Ele tá falando do Neil Otley. É um dos engenheiros que não é genial, mas é competente. Descobri que trabalhou na Williams na década de 70. É um dos pais, junto com Patrick Head e Frank Denny, dos melhores carros de efeito solo, que foram os FW07 e 08. A obra-prima é o 08 de 82. Onde tivesse um motor mais confiável, seria campeão. Mas ele foi campeão, né? O Dr. Frank 16K, o senhor precisa pesquisar melhor. A Williams foi campeão em 82, correto? Foi campeão com o Keck Rosberg. É isso aí, muito bem, mas vamos lá. Eu informo tudo isso, pois as equipes de Fórmula 1 com esse regulamento, para avançarem dada a temporada de 2022, as com mais dinheiro estão se cercando de pessoas que trabalharam na Red Bull, mas tem equipes que estão utilizando gente que trabalharam com o primeiro efeito solo. Adrian Newey me fez perceber isso, nossa senhora, eu não sei o que está falando aqui, está tudo embolado. O outro, depois da demissão de James Key, Beyond the Grid, nossa, muito grande essa pergunta. Vou direto para a pergunta. Com base nessas informações, qual a opinião de vocês com essas informações? Explica que Adalto, o que você acha das equipes estarem buscando engenheiros que trabalharam com o primeiro efeito solo ao invés de engenheiros que trabalham com o efeito solo atual? É mais ou menos isso aí que ele está perguntando. É mais ou menos isso, Olha, o efeito solo atual é diferente do antigo. O ideal era gente especializada nesse. Mas tem poucas. Realmente tem poucas, né? E elas saem todas quase da Red Bull por causa do Adrian Newey, que trabalhou com aquele, trabalhou com esse, tem tese de mestrado de efeito solo em monoposto, então é um cara que acertou, né? Vamos ver a diretiva aí, né? Vamos esperar. Hoje nós já vamos começar a ver se a Red Bull vai ter problema ou não. Se foi um problema pontual ou se foi um problema por causa da diretiva. Bom, eu ainda não tenho certeza. Apesar de eu ter conversado com um jornalista italiano, né, via Twitter, que está desde 2004 na Fórmula 1, 450 corridas em loco, ele trabalha para 4 veículos de comunicação, e ele tem certeza que o problema é a diretiva técnica. Mas eu não vou me basear só nele, né? Tem pessoas aí que eu também respeito bastante, que estão em dúvida total. Então eu continuo em dúvida mesmo, né? Lógico que eu não perguntei para o Mate, porque nunca ele ia falar isso, né? Eu nem fiz a pergunta para ele. Ele trabalha na Red Bull, ele nunca ia me falar isso, ele ia ficar até ofendido. Mas eu conversei com o Dude sobre isso, e o Dude também não tem certeza. Entendeu? O Dude falou, olha, foi estranho, porque se você reparar bem, eles perderam 2 segundos. Porque eles estavam 1 segundo na frente. Passaram a ficar 1 segundo atrás. Isso é muitíssimo estranho, ele falou. Eu nunca vi isso acontecer. Nem com a Mercedes, que aconteceu uma vez na Mercedes Imal em Singapura. Hã? Eu falei aqui, em Singapura, 2014. 2014. Mas não foi 2 segundos, ele falou. Lá nós perdemos menos de 1 segundo. Né? E a gente sabia exatamente o porquê.
Eles parecem que não sabem até agora o porquê, e eles perderam 2 segundos. Então, tá estranho, mas vamos esperar. Então, se até o Dude, que é um concorrente, um adversário, entendeu? Não tem certeza, quem sou eu para ter, né? Então é isso. Então, é melhor você pegar os caras que sabem do efeito solo atual. Mas os caras que sabem do efeito solo antigo também têm a contribuir, entendeu? É melhor que nada. De que cara que nunca viu efeito solo na vida. É isso aí, vamos lá. Fernando Marinho, certa vez o Adalto disse que todo o fluxo de ar do carro começa na asa dianteira. Se a diretiva tiver pego mesmo a Red Bull, como corrigir esse problema, visto que fazer uma nova asa que gerencia o fluxo ideal de ar sem modificar o restante do carro como assoalho, com limitação de testes em túnel de vento? Como é que a Red Bull pode sair dessa, né? Que é basicamente isso que ele está perguntando. O que acontece é o seguinte, Fernando. O fluxo de ar começa na asa dianteira mesmo. E depois, a asa dianteira, ela direciona o ar para uma segunda parte, né, de cada lado do carro, para onde os engenheiros querem. Que essa segunda parte vai direcionando para o resto do carro, até ele sair pelo difusor e pela asa traseira, pelas duas asas traseiras e pelos pneus traseiros, que formam um vácuo, né? Então, ele começa ali. O problema da Red Bull não está na asa dianteira, né? Se houver um problema, ele está no assoalho ou naquela asinha inferior traseira, entendeu? Que estola. Por isso que a Red Bull tem quando abre o DRS, ela dá aquela estilingada, não é por causa de motor, é por causa do DRS. Ela já estilinga na reta porque essa asinha já estola. Com o DRS acionado, ela melhor ainda, entendeu? Então, é isso. O problema, se houver, é algum truque que a Red Bull fez no assoalho, mais na parte do meio para trás do assoalho, né, que e nas bordas, né, que ele está deformando mais do que poderia. É como aquela asa traseira que a partir de uma certa velocidade ela também meio que estolava e não podia, entendeu? É mais ou menos isso que está fazendo o assoalho. Se for esse o problema. Bem, vamos lá. Estou meio enrolado aqui, pessoal, que eu estou com um computador aqui improvisado, porque eu tive que mandar meu computador para consertar, porque ele está com aquilo que a gente chama de síndrome do Adalto, ele está com pouca memória, mas agora ele já vai consertar. Enquanto isso, estou aqui com um notebook aqui, está meio bagunçado, mas nós vamos fazer. Ó, tá bom, pô. O número 1, Case Tricampeão. É o nome, eu tenho que ler o nome da pessoa que eu posso fazer. Tá certo. Adalto, após o acordo ortográfico, a grafia correta passou a ser Singapura com S e não mais com Singapura com C. Bom, não sei. O número 1, Case Tricampeão, você está atrasado. Você deve ter reparado que nós passamos a escrever Singapura com S. Muito bem, tá certo. Vamos lá. Momento professor Pasquale aqui. Você viu a entrevista do Max após a última corrida, no qual ele afirmou categoricamente que irá destruir a concorrência, ganhando com no mínimo 20 segundos de diferença? Foram mexer com o leão e agora o bicho está nervoso. Qual o seu palpite? Ele vai ganhar com 20, 30 ou 40 segundos de vantagem. Está falando que eu tenho mais férias do que um servidor público premium. Vocês são muito maldosos. Férias é um direito do trabalhador, entendeu? Vocês são muito maldosos. O Adalto, o Fábio Campos se detonou aqui nas férias. Mas o Fábio Campos ele me detona desde 2000, né? Então, já faz 23 anos que eu conheço aquela desgrama. Então, aquele cara já estou acostumado. Ele deve fazer a barba usar óleo de peroba, né? Isso, aquilo ali, não tem solução. Mas o Adalto, e o Max Verstappen, eu não vi ele falando isso, não. Ele falou isso mesmo? Não, eu não vi ele falando. Eu vi que ele ficou muito bravo do desempenho dele na corrida, que eu acho ótimo. Para mim, piloto tem que ficar bravo quando vai mal nas coisas. Entendeu? Exatamente. Piloto que acha tudo lindo, maravilhoso, vamos rir aqui, para mim não serve. Exatamente. Só que eu não vi ele dando essa entrevista, o Case Tricampeão, porque seria uma arrogância ele falar isso, inclusive. Né?
Tudo bem, você não pode ser bonzinho, mas você não pode ser arrogante também. Né? Uhum. Então eu não vi, ainda bem que eu não vi, né? Então eu não sei se você viu ou se você leu ele falando isso. Né? Eu geralmente, quando a gente vai colocar notícia na torre, a gente vê, a gente não lê, a gente vê. Quando a gente lê alguma coisa estranha, a gente busca assistir, né? O cara falando para ver se ele falou exatamente aquilo mesmo. Senão fica esquisito, né? Então eu não sei se ele falou isso mesmo. Eu não sei se ele vai ganhar e se ele ganhar, com quantos segundos vai ser de vantagem. Se foi um problema pontual de Singapura, ele deve ganhar nessa pista de 20 a 30 segundos de vantagem. Se não foi o problema, se é um problema por causa da diretiva, eu não sei o que pode acontecer. Ele pode até ganhar a corrida com 1 segundo de vantagem. Pode chegar em segundo, terceiro, não sei. Aí eu não sei, não vou chutar o que pode acontecer. Olha, o Eugênio Veronese Júnior também fez um comentário assim gigantesco. Estou tentando ler aqui para resumir, mas tá difícil. Basicamente, ele está dizendo que a Red Bull, depois do regulamento do carro asa, ela teve dificuldades no Brasil em 2022, em Singapura 2023. No Brasil foi um fim de semana com sprint e TL e treino livre único, que teve condições climáticas complexas. Aí depois foi parque fechado. Em Singapura, de final de semana tradicional, fica estranho a equipe com 2 carros nos 3 treinos livres, com o nível de excelência que tem, não conseguia acertar o carro. E tem uma diferença absurda da Red Bull, sendo visivelmente inferior Ferrari, Mercedes e McLaren. Nunca vi tanto erro de acerto nessas condições acima, jogaram um carro 2 segundos para trás em corrida. Minha visão, ou foi a tal diretiva ou alguém vai para a rua. É um comentário dele aqui. É muito isso, Eduardo. Esses problemas que a Red Bull teve, nenhum foi perto do que aconteceu em Singapura. Perto. O carro perder 2 segundos, eu nunca vi isso. Eu nunca tinha visto isso, um carro perder 2 segundos de um carro dominante, de repente, numa corrida, perder 2 segundos. Eu nunca tinha visto. Adalto, agora eu que vou fazer a pergunta aqui. Tem uma coisa que eu estou para te perguntar, isso tem um tempão, mas vou aproveitar essa deixa. Você não... Vamos lá, tem a regra foi instituída a regra do limite orçamento. Isso. Para o pessoal gastar até um máximo de X milhões lá e tal, para ficar todo mundo mais ou menos igual, para você ter uma categoria mais igualitária. Aí a Red Bull, no primeiro ano dela, violou a regra. Gastou mais do que podia. Não foi isso? Foi. Não era muita coisa, mas gastou. Foi a única que gastou. Sim. Aí, no ano seguinte, a Red Bull passa a ter um carro 1 segundo mais rápido do que todos os outros. E a Red Bull recebeu uma punição ridícula, né? Você não acha que as equipes de Fórmula 1 estão muito quietinhas nesse negócio, não? Eles tinham que estar mais revoltados nessa história, porque eu acho essa história muito esquisita. Assim, a Red Bull, tudo bem, todos os méritos para a Red Bull. Né? Várias pessoas falam, vocês são não sei o quê, porque vocês não sabem. Cara, a Red Bull violou o teto de gasto e ela tem um carro mais rápido que todo mundo. Dá para relacionar uma coisa com a outra? Talvez sim, talvez não, mas eu acho mais fácil relacionar. Talvez não um segundo. Talvez não 1 segundo. Talvez ela tivesse o melhor carro, mas não um carro tão melhor. Você não acha que tem uma condescendência de todos os envolvidos na Fórmula 1 nessa história? Eu acho que tem. Eu acho as pessoas pouco revoltadas. Eu acho que tem, e a única resposta que eu tenho para isso é: eles uma hora vão fazer isso. Entendeu? Eu achei até que fossem. Já falaram que 2022 ninguém furou o teto. Eu pensei que alguém já tivesse furado o teto em 2022 e não furou. Uhum. Esse ano nós só vamos saber em agosto do ano que vem. Desse ano. Então, vamos ver se esse ano alguém furou, né? Ou vai furar ainda, né? Para o ano que vem e receber a mesma punição da Red Bull, que é nada. É nada. Eles pagam com o dinheiro da carteira. Aqui, posso falar? O crime compensou. Lógico. O crime compensou. Porque passou o teto, tomou uma multa que para eles é troco de pinga,
E há 2 anos eles têm um carro absolutamente melhor e dominante em relação a todos os outros. Exatamente. E o que isso gerou para a Red Bull? 2 campeonatos mundiais. Alguém vai escrever aí nos comentários. Você acha? Seu mercedista, $500 mil vai fazer o carro ficar um segundo? Não achamos. Não achamos. Não achamos, mas... Primeiro que ajuda. Não é $500 mil, é 1.800.000. Depois a FIA fez lá para ela não dar uma super multa para a Red Bull, ela baixou para 500, tirou o negócio de imposto lá, que não precisou fazer isso das outras, fez só com a Red Bull isso, por isso que ficou 500. $500 mil são quase 3 milhões de reais. Se a Red Bull ganha 1/10 ou 2/10 com isso, é muito. Porque numa Fórmula 1, empatada como está hoje, fora a Red Bull, você pega as outras equipes e está tudo embolado, você viu a classificação da última corrida, 3 carros no mesmo décimo, você ganha 2, 3 décimos, com 3 milhões a mais, faz diferença. Entendeu? Então, nós não estamos dizendo que o que a Red Bull estourou o teto ano passado fez ela ter esse carro dominante como hoje. Não. Mas certamente deixou o carro mais rápido. Não, é que assim, é impossível tangibilizar o quanto mais rápido um carro fica com o quanto de dinheiro a mais que gastou. É impossível fazer. Mas você pode... a única equipe que furou o teto de orçamento é a única equipe que está destacada das outras. Poxa vida, vamos juntar Lé com Cré? Que dá para... Né? E eu acho que as pessoas questionam um pouco isso. Eu não vejo ninguém falando... Sabe por que questionam, Bruno? Porque elas vão fazer na hora que precisar. Elas vão fazer... Por exemplo, daqui até o final do ano, se uma dessas equipes, como Ferrari, McLaren, Mercedes ou Aston Martin, achar um pulo do gato, digamos que achem um pulo do gato. Mas para fazer isso aqui vai custar 10 milhões. Vão fazer. Vão fazer. Vamos fazer, foda-se. Vamos fazer porque a punição que nós vamos tomar... Entendeu? Então vamos fazer. Então, eu acho que é por isso que elas ficaram quietas. Então, eu estava para perguntar isso há um tempão, mas depois do GP de Singapura, isso gritou, porque eu falei, cara, olha a Fórmula 1 que a gente podia ter se tivesse um equilíbrio. Né? Bom, mas tudo bem, vamos lá. Equity Seeker. Na entrevista dos pilotos no F1 TV, Pérez mencionou que o simulador da Red Bull teria previsto um desempenho ruim em Singapura. Será mesmo? E ainda afirmou que não poderia entrar em detalhes, mas a Red Bull achou o problema e que basicamente seria erro de acerto. Erro de acerto é uma expressão maravilhosa, né? Porque, acerto não tem... Como é que erra? Mas enfim. E agora o simulador previu um desempenho melhor em Suzuka. Será mesmo? Essa eu posso responder, porque eu vi o Pérez falando. Essa eu assisti ele falando. Ele não disse exatamente isso, ele falou que até agora eles não sabem o que aconteceu em Singapura, mas que no simulador, o mesmo carro de Singapura foi muito bem em Suzuka. Isso que ele falou, entendeu? Então, vamos ver se é verdade o que ele falou, porque ele falou isso antes, né? Vamos ver, nós vamos começar a saber isso hoje. Né? Hoje, vai ter os dois F1 às 11h30 da noite. Eu tô ferrado, né? Porque eu vou ter que começar a trocar o dia pela noite hoje. Hoje é 3 horas da manhã, sei lá que horas é. Acaba 4 horas da manhã, vai ser um sufoco. Maravilha, gostoso. Então, nós vamos começar a ver isso hoje, entendeu? Vamos ver se todo mundo que está falando um monte, quem é que está falando a verdade, porque é difícil a gente... cada um acredita no que quer, entendeu? Aí vai a Red Bull. Aí a gente discute, chega em domingo, a Red Bull entuba 1 segundo por volta e todo mundo vai ficar tudo. Exatamente. Vamos lá. Filho do Alesi. Grande filho do Alesi. A genialidade do Sainz é uma sempre corrida... aí fazendo pergunta, hein, Brunão? Sempre. Ele usa os exemplos. A genialidade do Sainz em uma corrida reflete apenas 1% de toda a carreira do meu pai na Fórmula 1. Realmente, meu pai não era muito inteligente, não. Mas era rápido, né, Adalto? Isso aí a gente não pode negar, né? Ele era rápido, Ele era rápido, sim. O Leclerc também é rápido, mas isso eu não estou falando nada, estou só falando. A pergunta que não quer calar. Uma hora o James Wallace vai dar tempo ao Logan, mas agora cogita mudar o piloto, o negócio do Drogovic.
que será que fez essa possível decisão ser alterada? Eu acho que o Sargent, vou dar minha opinião aqui, eu não acho que o Sargent ele vinha tão mal assim no campeonato, mas nas últimas 3 corridas ele começou a bater muito. Isso. Não é isso? E aí começa um prejuízo financeiro que aí começa a entrar até naquela discussão nossa do teto de gastos. Né? O Sargent não é um mau piloto. Tá? Se você, o filho do Alexis e pessoal que tá nos vendo, quem aí tiver F1 TV, quem não tem ainda realmente, não tem condição de fazer isso, coloca a câmera on-board no Sargent, você vai ver que ele não é um mau piloto. Ele guia bem o carro, tudo. Só que o carro é muito imprevisível. Ele é um novato. Muitas dessas pistas ele nunca correu, como ele não tinha corrido em Singapura, como ele nunca correu agora em Suzuka, entendeu? Então, ele tem que tomar cuidado para não bater de novo. Por quê? Um carro de Fórmula 1, quando você passa um pouquinho só do limite, você consegue trazer. Se você passar mais ou menos do limite, você não traz mais e bate. Por isso que é Fórmula 1. O carro é arisco, tudo, né? Apesar de que eu coloquei o vídeo no Twitter, não sei se você viu, Bruno, comparando a volta do Senna em Suzuka com a do Vettel. Eu vi. Meu Deus do céu. Outro esporte. Outro esporte, né? É outro esporte. Por isso que eu falo. Agora que eu tô vendo essas coisas antigas aí, lá no canal dos Corridos, eu falo que é outro esporte. Por isso que eu falo, não dá para comparar, mas quem é melhor? Uma cadeira elétrica. Mas a própria pilotagem, o conceito de pilotar era outro, é outra coisa. Era outra coisa. Ser rápido, então é outra história, né? Por isso que eu falo, a pessoa fala, mas vamos comparar o Verstappen com o Senna. É impossível. É impossível, não tem como, né? Era outro esporte, é outra coisa. Outro esporte. Não estou dizendo se é melhor ou pior, aí fica a opinião de cada um. Mas era outro esporte. Outro esporte. Fórmula 1 até o meiuca dos anos 90 era um esporte. Depois começou a virar outro esporte. Chegou nesse que está aí hoje. Que é outro esporte, né? Eu acho o seguinte, eu acho que os melhores pilotos daquela época se adaptariam aos carros de hoje, como os melhores pilotos de hoje se adaptariam aos carros daquela época. Mas isso é um achismo mesmo. Isso é um achismo, né? Quanto à pergunta do filho do Alesi, tem a possibilidade, sim, do Sargent se salvar, porque ele vai ter mais corridas, ele pode se salvar, mas tem a possibilidade de ele não se salvar e entrar o Drogovic ou uma outra opção que nós vamos falar daqui a pouco. Então, vamos ver, porque a Haas fez uma coisa que pode ter chamado a atenção de muita gente, foi contratar pilotos que não batem, né? É isso. Pilotos veteranos, experientes, que não ficam batendo à toa, porque bater é muito preju. Né? Bater é muito preju, inclusive, talvez... Ainda mais se bater muito, aquelas porradas como deu o ídolo agora. Eu ia falar dele, né? Que a brincadeira estava muito engraçadinha até ele começar a bater. Agora que começou a bater, aí não sei se papai vai achar tão legal. Muito bem. Silvano Souza, boas e loucas saudações, loucos. Se os regulamentos técnicos da Fórmula 1 fossem completamente eliminados por uma temporada, permitindo que as equipes construíssem carros sem restrições, como vocês acham que seriam os resultados das corridas e qual seria o impacto do esporte? Eu acho que os carros iam estar voando. A corrida ia ser... O André Aires respondeu aqui embaixo, seria como uma corrida maluca. Silvano, você está tirando, inclusive, tirar o regulamento financeiro? Sei lá, deve ser. Porque se tirar o regulamento financeiro também, tirar o teto de gasto, aí vai ganhar quem tiver mais dinheiro. Né? Se mantivesse o regulamento, o teto de gastos, e algumas, dava para eliminar metade do regulamento, mas todo ele não. Metade daria. Da década de 70, eu já falei isso aqui no Loucos, né? Você tinha carro no grid de 6 rodas, tinha carro com motor, tinha V8 e V12 ao mesmo tempo. Isso. Então você tinha muita coisa diferente. Turbo e aspirado. Turbo e aspirado, tudo ao mesmo tempo. Isso até poderia voltar a acontecer, mas tinha que manter o teto de gastos e uma parte do regulamento, não tem dúvida. O que aconteceria, eu não sei. Seria um chute aqui, entendeu? Não sei, uma equipe achar alguma coisa muito espetacular e meter volta em todo mundo, entendeu? Quer dizer, podia acontecer isso. Podia acontecer isso.
É isso aí, ó. Vamos lá. O Giovanni Santana tá falando aqui que a primeira pergunta que ele faz é que ele assiste a gente desde 2020. Ou esse é guerreiro, hein? Giovanni. Esse é guerreiro. Começou em 2020, que foi aquele ano da pandemia, que a gente não tinha mais assunto, né? Chegava aqui e pensava, vou falar do que hoje? Não tinha mais nada para falar. Olha só, ele está perguntando o seguinte: gostaria de saber de vocês por que a transmissão das câmeras on-board com telemetria parcial, acelerador, freio, RPM, velocidade, força G, não mostra como o piloto modula a freada. O acelerador aparece exatamente como o piloto está usando, mas o freio parece tudo ou nada. E sabemos que não é assim que funciona. Escondem isso para não mostrar dados de acerto? Não seria inútil, já que as equipes acompanham as telemetrias? Gostaria muito de saber como os pilotos modulam a freada, pois no kart, depois comecei a me concentrar nisso. Boa, kartista aqui aparecendo. Aí. Me veio mais de meio segundo por volta. Opa, manda a dica aqui para nós, temos uma endurance esse fim de semana. E ver como os melhores fazem, com certeza iria ajudar. Tanto no kart como no simulador. Tá falando que eu tenho que trocar o kart por um F4, que o rental é muito lento. Meu filho, se eu andar num kart... Uma vez eu andei num kart desse aqui, que ele tá falando que é rapidinho, ó. Eu saí, foi pro hospital praticamente, tomando soro. Então não é só uma questão financeira. Eu quebrei a costela. Não é só uma questão financeira, é uma questão física. Não rola. Eu quebrei a costela em 2000. Eu andava de kart há mais de 10 anos, fui andar em 2000 e quebrei a costela. Então. É isso aí. Sem bater. Quebrou só na força G ali, né? Quebrei a costela sem bater. Só de força G. Você sabe como que funciona esse aí que ele está falando, da telemetria que aparece? O problema é o seguinte, o Giovanni, é muito sutil a diferença de freada na telemetria. Você precisa, só na telemetria da equipe, onde só mostra a freada, as duas, uma do lado da outra, que você vê mesmo a diferença. Quando você está numa câmera on-board com telemetria e mostra a freada, quase todas é assim mesmo, é 0 para 100. Porque a diferença é muito pequena entre um e outro. Essa diferença muito pequena pode dar 1/100º por curva. Aí se você pega, né, uma pista com 15 curvas, você passa de 1/10 só em freada. E 1/10 só em freada é muito na Fórmula 1, entendeu? Dá 1/10,5. Então é isso, a diferença é tão pequena que você não consegue ver nessa telemetria que mostra só o carro. Teria que ter uma telemetria igual a das equipes. E 2 carros do lado, né, um do lado do outro, com um gráfico um do lado do outro, e um gráfico só mostrando as diferenças de freada. Aí você ia ver qual é a diferença. Do jeito que está, não dá para ver mesmo. Não dá para ver mesmo. Muito bem. Mas aqui, Fórmula 1 é meio assim mesmo também, né, Adalto? Não é muito modulado, assim. Não é. Por isso que eu estou falando que a diferença Eles cravam muito o pé no freio, ainda mais com o freio de carbono. Ele tem um lagzinho, sabia, Bruno? Não. Tem um lagzinho bem pequeno, mas não é que nem o freio de carro nosso, ou o freio de kart que você anda, Giovanni, que você encosta no freio, não. O freio de carbono tem um lagzinho pequeno, mas tem. Então é complicado, bem complicado. É isso aí, ó. Ítalo Santos, se a diretiva técnica afetou de fato a Red Bull, significa que eles estavam com carro irregular? Está perguntando. Por isso estão superiores? Não é estranho que a Aston Martin também tenha sofrido em Singapura, sendo que um principal engenheiro dela hoje é aprendiz do Newey e fez um carro parecido? A gente falou aqui, né, terça-feira. Falou. Então, eu já contei o que o Dude falou. Olha, Ítalo, eu não diria que o carro está irregular. Eu diria que eles acharam uma brecha no regulamento. É isso aí. E que essa diretiva veio para fechar essa brecha. Quando o carro está irregular mesmo, aí quando o carro está fora do regulamento, como estava a Ferrari, por exemplo, em 2019, a UP da Ferrari, ela tinha 2 sensores para enganar o sensor da FIA no fluxo de combustível. Aquilo é um carro fora de regulamento. Entendeu? Aquilo você não precisa de diretiva técnica para dizer que não pode enganar o sensor da FIA. Entendeu? A diretiva técnica é multa, né? É desclassificação, essas coisas. Exatamente, entendeu? Então, eu não diria que está irregular, que eles estão fora do... Eu diria que eles acharam uma brecha
e estavam explorando essa brecha, né? Se foi isso, né? A gente também não tem certeza. Mas eu não diria que isso é uma trapaça, como tem gente dizendo. Eu não acho que, se eles fizeram isso, isso não é uma trapaça. A diretiva técnica, ela não muda regulamento. A diretiva técnica, toda diretiva técnica, ela só reforça o que já está escrito no regulamento, mudando a fiscalização do que está escrito. Entendeu? Então, a diretiva técnica diz, olha, o carro só pode ter 4 rodas. Aí vai só pode ter 4 rodas para fora. Né? Porque monopostos rodas fora, né? Aí vai um espertinho, coloca uma roda debaixo do carro pequenininha que só não dá nem para ver, para ter uma 5ª roda ali, né? E fala, olha, lá estava escrito só pode ter 4 rodas do lado de fora, nós pusemos uma do lado de dentro. Aí a FIA solta uma diretiva técnica dizendo, o carro só pode ter 4 rodas em qualquer lugar. Entendeu? Uhum. Mais ou menos, eu estou dando um exemplo bem absurdo aqui. Esse exemplo não foi bom. Se quiser pensar em outro, a gente... Depois vamos pensar em outro. Depois você pensa em outro, esse não deu para entender. Um exemplo bem absurdo aqui para mostrar a diferença só. Não, mas foi bom. Vamos lá. Ó, o Ítalo... Não, já perguntei. O Thiago Pimentel, Adalto, tem alguma informação de dentro a respeito do Drogovic na Williams? Então, ontem, Thiago, eu falei com o pessoal do Drogovic e a verdade é a seguinte, eles não podem falar nada. Mas quando não pode falar é porque pode ter alguma coisa, né? Não, que tem, né? Mas eles não podem falar. Então eles falaram para mim, Adalto, sinto muito, nós não podemos confirmar ou desmentir. Eu cheguei ao cúmulo de mandar a matéria para eles antes de publicar. Né? A gente não pode confirmar nem desmentir isso daí. Eu falei assim, mas eu não vou publicar uma matéria sem nenhuma... Aí a resposta foi, eu publicaria. Então tem coisa, entendeu? Tem coisa, estão conversando, só que eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Então, tem gente dizendo aí que estão pedindo para ele levar 15 milhões de euros. Eu não acredito nisso. 15 milhões de euros dá 60 milhões de reais, é isso? Sei lá, pô. Você quer que eu faça conta agora? Quinta-feira? Eu acho que não. Eu acho que não é esse o caso. Né? E eu acho que não é esse o caso. Apesar da família dele ter muito dinheiro, 60 milhões de reais é um absurdo, né? E arrumar patrocínio para isso, acho que ele só arrumaria se ele já estivesse na Fórmula 1, para ser campeão do mundo, já fosse uma celebridade no Brasil, fosse que nem foi Emerson, Piquet e Senna, ele arrumaria até mais de 60 milhões. Mas começando, é muito difícil alguém fazer isso. Então, mas que tem coisa, tem. Por quê? Não sei se você reparou, Thiago, não sei se você reparou, Bruno e confrades, ele teoricamente seria rejeitado uma proposta da Alfa Romeo. Esse negócio da Alfa Romeo não foi muita especulação também que rolou? Então, sei. Mas como eu mandei a matéria para o pessoal dele, né, eles leram e não falaram nada, tipo, tira isso. Não, então, o fato deles não negarem nem confirmarem realmente dá a entender que pode ter alguma coisa assim. Né? O que não quer dizer que ele vai virar piloto titular na próxima corrida. Não, mas assim, eles devem estar negociando lá, deve ter um valor X envolvido. Isso. Eu acho que deve ter outros pilotos também negociando, porque o que eu imagino que deve estar acontecendo? A Williams deve estar preocupada porque o Sargent começou a bater. Bater dá prejuízo. Fala, bom, temos que estancar esse prejuízo, vamos botar um piloto mais eficiente. Temos aqui o campeão da Fórmula 2, né? E temos aqui o Bruno, vai ter mais perguntas sobre isso? Não, a gente encerra esse assunto agora. Eu não sei, agora não sei. Talvez sim, talvez não. Você quer falar o nome ou não? Não, porque tem mais um piloto que pode atrapalhar, que também pode querer essa vaga.
Ah, entendi. E é um piloto que está mostrando serviço. Sei. Entendeu? Então, o Drugo, para conseguir essa vaga, tem que... A Williams tem que... já falou que vai dar essas corridas para o Sargent. Né? Pelo menos até as 2 dos Estados Unidos. E aí só sobram 4 depois. México, Brasil, não lembro qual, é Abu Dhabi. Então, digamos que a Williams dê até Las Vegas. Né? E o Sargent pode, até Las Vegas, conseguir manter o lugar dele. Pode. Então aí acabou pro Drugo. Digamos que ele não consiga, tem mais um piloto que pode querer essa vaga. Nós vamos esperar um pouquinho mais pra frente, se não fizer pergunta, ele tá muito segurando a audiência, impressionante. Mas vamos lá. André Aires, senhores, Aston Martin deu um salto gigantesco para 2022 e de 2022 para 2023. Porém, o desenvolvimento não está aquém das expectativas. Por quê? A McLaren começou horrível e veio dando saltos de performance bastante impressionantes. Então, e tá falando que Suzuka, que a McLaren pode ser a segunda força. Então, André, assim como desconfio dessa diretiva em relação à Red Bull, eu também desconfio em relação a Aston Martin. Entendeu? Aston Martin, até 3 corridas atrás, lá na Holanda, ela foi super bem. Em Monza, a gente já sabia que ela não ia bem, porque ela tem arrasto. Né? Então, é uma pista que precisa de velocidade máxima, mas era para ela voltar para frente em Singapura. E não voltou. Então, são as 2 equipes que eu desconfio que essa diretiva pode ter pegado. A Red Bull e a Aston Martin, justamente pelo cara da Aston Martin ser um pupilo do Adrian Newey e ter participado do primeiro assoalho que eles fizeram no efeito solo. Ele participou disso, fez junto. Então, a McLaren não. A McLaren mandou o James Key embora, que acabou indo para a Alfa Romeo, que é um cara que estava indo bem, estava muitos anos na Fórmula 1, sempre melhorava os carros, mas quando entrou o efeito solo... Não deu para ele. Entendeu? Não deu para ele. A McLaren mandou ele embora, colocou outros caras lá, contratou a empresa, até contei já isso no Loucos, contratou empresas terceirizadas, empresas que, inclusive, que fazem asa de avião. Os caras, aerodinamicistas que fizeram Harvard, fizeram MIT, esses caras para melhorar o carro deles, aerodinamicamente. E tá dando certo, porque o carro melhorou pra cacete. É verdade. O carro que mais evoluiu, né? O carro que mais evoluiu. O grande salto da temporada até agora é da McLaren. O Pinto pergunta... ele faz uma última pergunta, se a McLaren pode segunda força, olha, pode ser sim a segunda força em Suzuka, e se foi a diretiva que pegou na Red Bull, eles podem correr para a vitória. É isso aí. Vamos lá. O Pinto pergunta: quais as razões da Ferrari consumir tantos pneus? Uma delas seria o carro não gerar bons níveis de downforce e precisar se apoiar no grip mecânico para ter bom rendimento? É uma delas, não é a principal. A principal é a suspensão. Né? A principal suspensão é não só o acerto, mas a construção da suspensão. Porque quando a gente fala em acerto de carro, acerto de suspensão, acerto de tudo tem limite. Se você acerta dentro do que ela é. Entendeu? Então, se você fizer uma suspensão X, você tem 3, 4, 5, 8 maneiras de você modificar ela um pouco para cada pista. Não tem todas as maneiras do mundo. A não ser que você colocar uma suspensão nova. Para colocar uma suspensão nova, você tem que ver se o apoio dela no chassi vai ficar no mesmo lugar, né? Então, muda muito. Então, basicamente aerodinâmica e suspensão que fazem o carro gastar mais pneu ou não. Você pode minimizar um pouco isso. Você fez uma suspensão que você considera boa, põe o carro na pista e o carro detona os pneus. Você minimiza isso, você não tira esse defeito, mas você minimiza isso no acerto.
Foi o que a Ferrari está tentando fazer desde o começo, né? E o Sainz ajudou muito, tirando o pé lá em Singapura. No Japão, o Sainz não conseguiria fazer isso. Lá não dá. Lá não dá. Muito bem, ó, o Leandro Soares. Adalto, chegou o momento. O Leandro Soares está perguntando também do Drogovic. Da Williams, se a gente tem informações, se o nome dele está circulando de forma positiva. Está fazendo uma comparação aqui com o Liam Lawson. E aí, Adalto? Drogovic. Então, vamos lá. É o seguinte. Na Williams, além do Drogovic, tem o Liam Lawson também. Aí complicou. Complicou. Por quê? Aí complicou. O Liam Lawson e a turma dele, né, o manager, o cara, já acham, e eu acho que eles têm razão, e já acharam que ele merece o assento titular da AlphaTauri pro ano que vem, que vai chamar outra equipe. Então seria ele ou o Tsunoda. Só que a gente não sabe se a Red Bull vai fazer isso ou vai colocar o Ricardo lá, com o Tsunoda. O importante é que se o Liam Lawson não tiver um assento titular na Red Bull, que seria na AlphaTauri, né? Que é equipe irmã, equipe B, o que seja da Red Bull, ele vai buscar outro assento e o primeiro assento que tem em mente para ele é o da Williams do lado do Albon. Que aí a gente ia ter uma bela de uma... O Albon ia ter uma bela... concorrência. Com uma bela concorrência ali, a gente ia ver se o Albon é bom mesmo como a gente está achando, melhorou mesmo como a gente está achando, entendeu? Se isso acontecer, eu vou te falar uma coisa, vai ser o exemplo prático do porquê que a gente há uma ilha de sabedoria aqui no Loucos que fala que esse negócio de piloto ficar sem pilotar não funciona. Exatamente. O Drogovic está lá há 1 ano na Fórmula 1 tomando cafezinho, passeando nos bastidores, e os jornalistas do Brasil, muito importante, veja bem, ele está lá, tem que estar lá, porque é importante estar na Fórmula 1, não sei o quê. Tem aquele comentarista veterano que comenta, adora falar isso, muito importante estar nos bastidores da Fórmula 1. Aí o cara vai lá, o Liam Lawson, senta no carro, faz 3 corridas e pimba, ganha o assento. Ganha o assento. Né? Para mim, Bruno, sinceramente, para mim, ele já ganhou esse assento. Se a Red Bull não colocar, é porque ela tem alguma... Não, se a Red Bull não colocar ele aí, e se ele apresentar suas credenciais lá na Williams, aí não vai ter jeito. Ele tem muita chance de sentar na Williams se a Red Bull não colocar. Então eu torço para que a Red Bull coloque ele e o Japa. O Ricardo, para mim, acabou a carreira dele. Na minha cabeça não faz. Na minha cabeça, o Ricardo só fez sentido porque no lugar do De Vries, porque o De Vries estava muito mal. Isso. E aí não tinha outro. Aí bota o Ricardo. Agora apareceu um com futuro. Em aparecendo um novo, com potencial para quem sabe um dia estar na Red Bull, não faz sentido a AlphaTauri voltar com o Ricardo. Não faz sentido. Totalmente sem sentido. Não faz sentido. Eu não vou entender isso. Mesmo assim, não vou entender, mas... Então, se fosse eu, Adalto, e a torcida vai me xingar, Adalto desgraçado, anti-brasileiro, não sei o quê, eu colocaria colocaria, não vai me xingar, não. Eu colocaria o Liam Lawson lá na AlphaTauri, junto com o Tsunoda, e aí o Drogovic tem muito mais chance de sentar na Williams. Agora, se isso não acontecer, e a Williams tiver que escolher entre o Drogo e o Liam Lawson, desculpa, fãs, a gente não faz programa para ter like, 1 milhão de joinhas. Embora, se quiser dar o like, a gente não recusa. Não, lógico, a gente adora like e tudo, mas a gente não perde a nossa sinceridade né, por causa disso, entendeu? É mais importante a gente dar a nossa opinião, mesmo que muitas vezes ela não seja a correta, ou existem outras opiniões válidas também, mas a gente tem que ser assim, intelectualmente honesto, né? Então, se ficar entre o Drogo e o Liam Lawson para a vaga da Williams, eu acho que o Liam Lawson leva. Não tem dúvida.
Sem dúvida. Infelizmente. Muito bem. Daniel Oliveira, com relação à diretiva da FIA... tá falando aqui, sentirei falta do âncora substituto. Só você que vai sentir falta dele, mas tudo bem. Com relação à diretiva da FIA, a última, agora em Suzuka, saberemos se ela pegou a Red Bull ou a Aston Martin. Ou se o desempenho aquém das duas em Singapura foi um erro apenas, ou foi a diretiva ou o conjunto das duas coisas. Sei que já falaram disso em outros programas, mas quem sabe o Adalto já conseguiu alguma info? Já falamos isso aqui. Né? Não conseguiu Daniel, nenhuma. Eu nem tentei com o Mate, tá? E o Dude acha a mesma coisa que eu já tinha falado, então é isso. Vamos lá, ó. Carlos Só uma coisa que o Dude me falou que eu não tinha me tocado. Que o carro perdeu 2 segundos. Eu não tinha me tocado. Na soma, né? Vamos lá. O Carlos Eduardo, Adalto e Bruno, minha pergunta vai para o Fábio. O Fábio não está aqui, mas tudo bem, vamos lá. Será que depois dessa última prova em Singapura ele entendeu que o pneu faz diferença em uma disputa por posição? Vejam a diferença que Hamilton e Russell tiraram para o Leclerc e também Sainz e Norris em poucas voltas. Essa minha pergunta vai ao encontro de uma fatídica prova lá no final de 2021, onde, segundo ele, o pneu duro mais 40 voltas era igual ao macio de uma volta. O Bruno não estava aqui, a gente teve um debate aqui, eu e o Fábio, quando você estava viajando, né? Sobre Abu Dhabi, né? Abu Dhabi é tipo um fantasma, ele aparece. Um fantasma, né? E eu falei pro Fábio, como é que você quer comparar um pneu novo macio com um duro de 40 voltas? O cara passa por cima, qualquer um passa por cima. Mas passou na quinta curva, mas passa por cima. Não tem como, a diferença são uns 4 segundos, mais ou menos, entendeu? Você passa por cima. Se ele não passasse naquela curva, ele passava na outra, ele ia passar. Mas o bom disso é que o Verstappen não precisou passar por cima, porque o Hamilton abriu a porta para ele, né? Então ele não precisou passar por cima. Entendeu? Então foi isso. Eu acho que, não sei. Aí, quando o Fábio tiver, Carlos Eduardo, você faz a pergunta. Aí faz a pergunta para ele. Faz a pergunta para ele. É isso aí. Pergunta a você se o artifício da asa... Sinkheader. Pergunta a você se o artifício da asa móvel nas corridas é fator decisivo para a Red Bull ser acomodada nos qualis e, por vezes, não se interessar pela pole, pois sabe que com DRS o Max vai passar todos chegar em P1. A Red Bull é acomodada nas classificações? Não, acho que não. Me ajuda aí a entender aqui o que ele Não, acho que não, Sinkheader. Eu acho o seguinte, a Red Bull, a gente já falou aqui há algum tempo também. A Red Bull, a partir, não sei de qual corrida foi agora, terceira corrida, segunda corrida, existe o parque fechado hoje na Fórmula 1, né, que o mesmo carro vai para a classificação, ele vai para a corrida. Você pode mudar um pouquinho de angulação da asa dianteira, que isso muda muito pouco o carro, e se tiver algum problema detectado, que a FIA deixe arrumar. Problema. Não é desempenho, problema. Vai quebrar isso, vai quebrar aquilo. O cara bateu na classificação, quebrou a asa traseira, então a FIA deixa trocar para corrida. Essas coisas sim. Mas você não pode mudar o desempenho do carro da classificação para corrida. Então tem que ser um acerto só. Desde que existe o parque fechado, as equipes procuram fazer um acerto híbrido, que funcione, o carro funcione o melhor possível na classificação, o melhor possível na corrida. Isso não dá um acerto perfeito nem para a corrida e nem para a classificação, porque é híbrido. Então, né? A Red Bull, quando viu a vantagem que tinha na segunda corrida do ano, falou, nós vamos fazer acerto de corrida, porque a corrida equivale, que conta ponto, nós queremos ganhar as corridas, e o carro não vai ficar horrível na classificação. Ele só não vai ficar tão rápido como ele vai ficar nas corridas. Então é isso. Então eles fazem de corrida em todas as pistas, desde a segunda corrida, e o carro não é tão rápido assim na classificação, entendeu? Mas é mais rápido na corrida. Aconteceu até em Singapura isso, inclusive, né? É por isso, não é uma questão de acomodação. É uma questão de escolha. É uma escolha que, quando você tem um carro dominante, eu acho que é uma escolha bem razoável. Inclusive, você não acha? Sim. E aí eu concordo, dominante com DRS, tranquilo. Exatamente. Sem problemas, né? Sem problema. Muito bem, o Mário Sérgio também está perguntando sobre o Drogovic. Vamos pegar aqui um aspecto da pergunta dele para a gente responder, porque já falamos bastante desse assunto, né? Está perguntando se a quantidade de testes que ele vem fazendo ao longo desse ano significa que os patrocinadores estão bancando isso para colocá-lo à força na Fórmula 1 quanto antes.
Então, esses 15 milhões de euros para entrar na Williams forem arrecadados. Então, Mário Sérgio, eu não acho que são 15 milhões de euros. Né? 15 milhões de euros, como eu falei, dá quase 60 milhões de reais aí. O euro está 6, acho, não está? Acho que é. O euro tá perto, sempre está 6 e alguma coisa. Entendeu? Então, realmente, dá até um pouco mais, pode dar até um pouco mais de 60 milhões de reais. Eu acho difícil isso acontecer. Né? Quanto à tocada do Drogovic, eu só vi uma volta que me mandaram pelo Twitter, inclusive, a última vez que o Drogovic sentou no carro, no TL1. Mandaram uma volta inteira dele guiando o carro, né? Pedindo para eu analisar. Eu falei, olha, é difícil você analisar uma volta só. Ainda mais em treino livre, né? Ainda mais em treino livre. Né? Quando eu ponho a câmera no bode para analisar, eu fico 10, 15 voltas, às vezes até mais, né? Em alguns casos até mais, e vou comparando com outras também. Eu não vejo só uma. Eu vejo uma e vejo a do outro, a do companheiro de equipe, a do carro que chegou logo na frente, a do carro que chegou logo atrás, para ver as diferenças, né? Então, não deu para ver as diferenças. Eu não vi, por exemplo, naquele treino que eu vi a volta do Drugo, eu não vi a volta do Alonso. Então, não deu para eu comparar. Ele pareceu um pouco cru naquela volta que eu vi, mas não dá para eu cravar isso, porque foi uma volta só, entendeu? E eu não sei como estava o carro. Se aquela volta era para ele fazer uma volta rápida ou se era uma hora que a equipe queria que ele testasse especificamente alguma coisa. Então. Não dá para saber. Então não dá para saber, então é difícil saber isso. Muito bem, ó. O Anderson Martins. Vocês acham que está tendo alguma briga nos bastidores entre FIA e Liberty a respeito da entrada de novas equipes? Está demorando a vir algum anúncio. Eu não acho, eu sei que. Tenho certeza, né? Tenho certeza. Tá sim, tá acontecendo uma briga boa. Pelo presidente da FIA entraria mesmo, só que ele perdeu um pouco de força lá. Ele teve problemas familiares, inclusive. Esse cara, se você reparar como ele sumiu, né? Deu uma sumida. Ele deu uma sumida, né? Ele teve alguns problemas familiares, tudo, entendeu? Então, eu não sei quem vai ganhar essa briga. Eu espero que a FIA ganhe essa briga, que as equipes entrem, mas eu estou cada vez menos otimista em relação a isso. Viu? Espero que entrem. É isso aí. Tiago de Oliveira, Verstappen, fala a Dalteira. O pessoal vai pegando uma intimidade, né? Verstappen com pneus duros de 23 voltas foi ultrapassado em uma volta por Russell de pneus duros de uma volta. Isso te lembra alguma coisa? Eu sei que lembra. Ai, Deus. Vamos lá. O ritmo da Red Bull nas últimas 10 voltas era pouca coisa pior que as Mercedes. E por que se fosse o Sainz, ele seria punido por atrapalhar a classificação, mas as Red Bulls não são? Não sei. Não sei também. Atrapalhar a classificação de quem? De quem que eles atrapalharam a classificação? Eles atrapalharam ali, acho que do Tsunoda e de mais um lá. Estavam na linha de corrida. Não pode ficar na linha de corrida. Inclusive, tem uma... O diretor de corrida falou que nessa prova vai usar a mesma coisa que usou em Monza e não usou em Singapura, que não precisa nem de regra, né? Quem tiver na linha de corrida devagar vai estar sujeito à punição dos comissários, a não ser que tenha alguma explicação que convença os comissários de que porque ele estava lá devagar, né? Que é o que eu acho que tem que ser. Não tem que fazer uma regra nova, né? Se o cara tiver devagar na volta de saída do box ou na volta de volta para o box, né? Se tiver na linha de corrida, tem que sofrer uma punição. Se não tiver na linha de corrida, não tem problema. Entendeu? Até porque a classificação não é mais igual era antigamente, que vai um carro por vez, vai todo mundo, né? Vai todo mundo junto. Então, invariavelmente vai ter alguém lento. Se não tiver na linha de corrida, tudo bem. Isso vai muito dos pilotos também no briefing. Os líderes, os mais experientes, têm que levantar a mão e falar o seguinte, galera. Nessas voltas tem que sair da linha de corrida, porra. Senão... isso aí. Vamos lá, ó. Diego Silva. Adalto, no lugar do Russell, o Hamilton de hoje conseguiria ultrapassar o Norris e o Sainz?
no final, né, da corrida. Olha, Diego, é difícil falar isso, né? O Hamilton era o mais rápido ali dos 4. Tanto é que o Hamilton, quando ele saiu, quando ele e o Russell trocaram de pneu, o Hamilton saiu 5 segundos atrás do Russell. Ele tirou essa diferença antes do Russell chegar atrás do Norris. Então não é que o Hamilton chegou o Russell e depois o Hamilton chegou porque o Russell estava bloqueado pelo Norris. Não. O Hamilton tirou essa diferença antes de eles chegarem no Norris. Inclusive, o Russell demorou uma volta para passar o Leclerc e o Hamilton demorou 2 curvas. Né? O Russell passou o Leclerc e o Hamilton passou 2 curvas depois. Então, o Hamilton estava mais rápido. Né? Agora, se ele ia passar, eu não sei. Tava difícil. Eu acho que não, vou dizer por quê. Por causa da manobra do Sainz. Estava bem difícil. Isso difícil, né, ali naquele nível de igualdade de condições, era difícil ultrapassar, mas ia tentar, como o Russell tentou. Era difícil. A ponto de bater, né? A ponto de bater, Estava bem difícil passar, então não dá para eu cravar isso. Entendeu? Mas é legal, porque é o seguinte, quando o DRS não atua, a gente vê disputa. Porque o que o Sainz e o Norris fizeram foi defender a posição. Quando você tem uma disputa em que você tem um DRS que abre e o da frente não pode abrir, não tem como defender a posição. Aí tem ultrapassagem. Tem gente que adora, né? Que acha muito bonito e tal. Mas eu prefiro dessa forma. O cara tem que tentar passar. Um tentou e bateu. O outro tentou e não conseguiu. É assim a vida, né? A corrida deveria ser sempre assim, mas né, não é. Muito bem. O Russell perdeu uma grande... Não é que ele perdeu uma grande chance. Tem que ver como que a pessoa ela interpreta isso que eu vou falar. É que ele perdeu. O Russell teve uma chance boa exatamente quando eles abriram a última volta, porque quando eles abriram a última volta, na reta, o Sainz tinha feito um pouco rápido demais as 2 curvas anteriores e deixou o Norris sem DRS. Mas é que a reta ali, mesmo com DRS, é difícil porque ela é curta, né? Ela é curta. Ela é curta. E aí, quando o Russell não conseguiu passar ali, eu falei, não passa mais. Então, é porque a grande oportunidade de usar o DRS em Singapura é na reta oposta, né? Que seria, você faz aquela primeira sessão ali de 3 curvas, depois tem a 4, e aí você entra naquela retinha, naquela reta grande ali. Era ali que o Sainz estava trabalhando para dar o DRS pro Norris, né? Isso, naquela o Russell passava. O Sainz deu o DRS pro Norris. Então, dava, porque ali dá para você fazer a 1, a 2 e a 3 bem lento. Isso. Que o de trás não vai passar, e aí você dá o DRS. O Sainz foi gênio, né? Foi gênio. E eu vou te falar, se eu tivesse que escolher entre Sainz e Leclerc, eu já falei isso aqui. A Karina Orinucci. Karina. É legal quando tem mulher fazendo perguntas. Legal. Eu assisti os programas de vocês aqui. Essa Karina tá numa discussão com o Fábio tem umas 3 semanas, né? E continua. Vamos lá. Vou insistir nesse assunto. Eu sei que já deve estar chato, mas sei que você está entendendo meu ponto. Tá falando de você, Adalto. Percebeu que o Fábio não fala que houve um break test? Ela tá muito encasquetada com esse negócio. Entendo que todos têm opiniões, mas acho que já superamos as narrativas que existem opiniões que são infundadas. Foi admitido o fato pelo próprio time Red Bull. Mas o Fábio contorna aqui, contorna ali. Por isso, porque aqui, o jornalista ou assessor de imprensa da Red Bull. Então, Karina, você tem que perguntar de novo para o Fábio. Porque teve essa discussão também aqui quando eu vi, essa eu vi. Você viu, né? Eu vi. Entendeu? Tem que perguntar para o Fábio. Para mim, é óbvio que teve, né? E eu já falei minha opinião. Para mim, aquilo é desclassificação. Né? Porque foi a maior reta do circuito. Ali foi na Arábia, né? Aquela manobra na Arábia que o Verstappen tinha que devolver a posição, não é isso? Ele tinha que devolver a posição, aí a equipe falou, devolve a posição, aí ele chegou na reta e enfiou o pé no freio, e o Hamilton deu um totó na traseira dele, né? Foi. Eu já falei, eu lembro que eu falei isso aqui na época, eu falei, essa foi a única manobra de 2021 que eu acho que é passível da punição que existe no regulamento, não sei qual é, se for desclassificação, se for 5 segundos, porque essa aí realmente o Verstappen passou do limite, né? A gente tem existe, eu fico um pouco assustado
com a grande quantidade de pessoas que olha para 2021 procurando um problema do que tendo uma lembrança boa de uma temporada que teve aquilo que o automobilismo mais proporciona para a gente de bom, que é a disputa de título, até a última volta da última corrida. As pessoas preferem ficar discutindo isso. Tem um aqui que sempre escreve, porque o Verstappen jogou o carro para cima de propósito, não sei aonde, porque o Hamilton em Silverstone bateu de propósito. Gente, a disputa dura, é assim, disputa de título é assim. O capaz que não quer isso, o cara é o que eu chamo de torcedor de balancete, que ele fica impressionado com o poder. Ai, veja o poderio da Red Bull, ai, olha como a Mercedes é poderosa, veja este motorhome da Ferrari. Quero nem saber, eu quero que os caras se peguem na pista, entendeu? Teve um confrade agora, que eu não lembro o nome, faz, sei lá, uma semana ou duas também. Eu acho que ele sintetizou melhor do que eu, inclusive, do que você, do que o Fábio, do que qualquer um que eu já vi. Ele sintetizou muito bem. Ele escreveu mais ou menos o seguinte: houve muitos erros em 2021 da direção de prova. Sim. Houve muitos erros. O problema foi que eles chegaram em Abu Dhabi, depois de todos esses erros, empatados. Nessa corrida não podia errar. Porque um erro para um lado ou para o outro ia dar o título para um ou para outro. Então, naquela corrida, não podia errar, e erraram naquela corrida. Por isso que falam tanto de Abu Dhabi, entendeu? Mas eu vou te falar uma coisa. Eu acho que a torcida do Hamilton pensa muito assim, entendeu? Mas eu vou te falar uma coisa. Eu acho o seguinte, eu concordo que erraram lá em Abu Dhabi. Só que eu acho que o maior erro de todos, que seria para mim imperdoável, seria terminar a corrida com bandeira amarela. Que é o que a Fórmula 1 faria se ela tivesse aquela cabeça que ela tinha lá em 2019, 2020. Então eu acho que 2021, eu falei isso aqui na época, 2021, o regulamento da Fórmula 1 não estava preparado para 2021. Não estava mesmo. A Fórmula 1 passou anos naquele marasmo, com uma equipe só ganhando, um piloto só ganhando, e aquela coisa chata que não tinha disputa, não tinha nada. Aí chegou em 2021, teve uma igualdade. Duas equipes estavam iguais. E os caras foram pro pau. O Hamilton e o Verstappen foram pro pau. E quando vai pro pau, bate, toque, encosta, capota, sobe em cima. É assim. Senna e Prost bateram 2 vezes. E bate. Na hora que vai pro pau, bate. Não tem jeito. Não tem jeito. E aí, o regulamento da Fórmula 1 não estava preparado para isso. Só que as pessoas ficam focadas no regulamento e não nas disputas. Eu queria ter 2021 todos os anos. Só que isso não é possível, entendeu? Isso não é possível. Eu também. O que é possível. Eu também acho. E hoje alguém escreveu. O que é possível é isso aí. É a gente ficar sentado aqui vendo o Verstappen ganhar, empilhar todas as vitórias, entubar todos os pódios, e a gente aqui, vai ser campeão quando? Não sei o quê. Porque a diretiva. Porque puta saco. Não, o legal é o que aconteceu em 2021. Mas as pessoas parecem que não gostam, que gosta de ver, é isso aí que tá tendo agora. Esse desfile maravilhoso dos carros azuis da Red Bull. Meu Deus. Muito bem. Vamos lá. Dona Karina, break test lá aí na Arábia Saudita. Aconteceu. O Verstappen enfiou o pé no freio lá na frente do Hamilton. O Hamilton bateu na traseira dele. E sabe onde o Hamilton podia ter feito isso também? Lá em Abu Dhabi. Na hora que o Verstappen chegou para passar. Mas não. Ele simplesmente escancarou a porta e o Verstappen passou. Então, fãs do Hamilton vão olhar também para o lado do seu piloto e ver que ele podia ter jogado mais duro e não jogou. Não estou dizendo que não perderia o título, entendeu? Eu também acho que era indefensável. Mas ele nem tentou. Verdade é essa. Muito bem. Marçal Kawai Prado. Ainda bem que o ídolo não quebrou o braço. Senão, como iria jogar tênis, não é mesmo? Boa. A pergunta para o Marçal e para o Bruno Aleixo. Opa, vamos lá. Quem está fazendo mais feio em relação ao companheiro de equipe? O ídolo Stroll ou o Sérgio Pérez? Eu gostaria de saber a opinião dos dois. Não, o Stroll, né, Adalto? Pô, o Sérgio Pérez não é nada, ganhou 2 corridas esse ano, pomba. Mas tem carro para isso. Não, mas a diferença para o companheiro de equipe não tá mais ou menos ali, não? Não. Eu acho que o Strollzinho tá difícil. Mas você vai arrumar outro. O Tsunoda vai aparecer no seu radar. Eu sei que vai. Uma hora o Tsunoda já tá no radar. Eu só quero agora confirmar. Espero que ele consiga correr agora em Suzuka
Né? Porque, coitado, eu joguei goreio, cara. Eu ziquei ele. É impressionante. Basta eu elogiar que ele nunca mais conseguiu dar uma volta. Então eu espero que agora ele consiga, com um cara bom do lado, que esse Liam Lawson, o cara é bom. É bom. Né? Então vamos ver como é que vai ser. Espero que ele guie. Daí sim eu vou falar, não, Tsunoda guia, pô. Mas, vamos ver se ele vai fazer isso agora, começando hoje. Aí aqui ele tá falando do Pérez correndo risco na disputa, né? Que ele bateu contra o Tsunoda na primeira volta, depois com o Albon. Isso não é muita burrice para quem ainda tem um vice-campeonato. Eu tava pensando uma coisa, Adalto. A única pessoa que corre risco na Red Bull, se essa diretiva tiver pegado a Red Bull mesmo, é o Pérez, né? Porque o campeonato de construtores, a Red Bull não perde nem se a diretiva transformar ela na pior equipe do campeonato. Sim, não. O Verstappen não perde o título nem se isso acontecer. Agora, o Pérez perde o vice-campeonato. Perde o vice-campeonato. Ele tem razão. Perde, o Pérez perde. A Red Bull já é campeão e o Vespa já é campeão. Já é campeão, mas o Pérez ainda não é vice-campeão. O Pérez não é vice ainda. Se a diretiva pegou a Red Bull, o Pérez está frito. Vai chegar em quarto no campeonato. E se ele não for vice-campeão, aí realmente não sei não. Mas vamos lá. André Pedro. Dos inúmeros campeões mundiais, vários já eram tidos como futuros campeões desde o início da carreira, como Senna, Hamilton, Max, por exemplo. Vocês poderiam citar algum piloto que quando começou ninguém imaginava que poderia vencer um campeonato mundial e foi campeão? Boa pergunta. E aí, Adalto? Olha, tem muitos. Tem muitos, né? Mas vamos um só, um de cada, vai. Mansell. Não. Primeiro ano do Mansell foi muito ruim. Mansell batia corrida sim e corrida também, ou quebrava o carro. Eu achei que você ia falar daquele australiano lá que foi campeão, como aquele gordo, como é que chamava? Também, ele também. Alan Jones. Que o Alan Jones era anterior ao Mansell, então eu quis um pouquinho mais. Mas o Alan Jones, por isso que eu falei que tem vários. George Scheckter, Alan Jones. O Mansell, que ele melhorou como piloto durante o tempo, foi uma coisa inacreditável. Né? O Mansell só batia. E depois o Mansell nunca parou de bater, total. Mas ele melhorou muito, e o que ele era rápido, muita gente compara, até eu comparei outro dia com o Leclerc, tudo bem, eu quis comparar a dupla, mas o Mansell era mais rápido que o Leclerc é hoje. O Mansell era muito rápido. O Mansell era o único piloto, inclusive, que o Senna pensava duas vezes para dividir. Porque o Senna não pensava duas vezes para dividir com ninguém. Nem com o Schumacher, nem com o Piquet, nem com o Prost, com ninguém. Com o Mansell ele pensava. Até porque ele dividiu com o Mansell lá em Portugal e tomou na traseira, foi parar lá na arrancada. Entendeu? Com o Mansell ele pensava. Então, tem vários. Agora, André Pedro, o Max no primeiro ano dele, deu para ver que ele era bom, mas não compara com o primeiro ano de Senna e Hamilton. Não compara. O Senna ia ganhar a primeira corrida dele no primeiro ano, lá em Mônaco, e roubaram ele. Pararam a corrida uma volta antes. Né? Com o Prost sem passar a linha de chegada. E o Hamilton quase foi campeão no primeiro ano. O Max não. O Max, assim, já se mostrou bom, como muitos se mostraram bom. O Alonso no primeiro ano, de Minardi se mostrou bom. Né? Então, assim, o Max parecia muito bom, mas não dava para cravar que o Max ia ser campeão. Até porque ele e o Sainz eram muito parecidos lá no primeiro ano. Mas só uma ressalva, né? O Max entrou na Fórmula 1 com 16 anos. Ele foi muito precoce, né? 17, né? 17 foi muito precoce, né? Muito precoce, entendeu? Então, ele parecia muito bom. Agora, a estreia do Senna e do Hamilton, das que eu vi, foram as duas melhores. As duas melhores. Aí o Senna sentou num carro com condição de ganhar, pouca condição, porque aquela Lotus de 85 era terceira ou quarta força da Fórmula 1 e ganhou corrida. Né? Então, por isso que eu falo, pessoal, vamos ver o Andor aí, né? Torcedores, calma. Calma, não adianta emocionar, porque daí começa a perder a razão. Max é um avião, um dos melhores pilotos que eu já vi, né? Mas
Vamos devagar com a Andor. Vamos lá, ó. Luiz Oliveira, podemos dizer que o Mick Schumacher é inocente e foi erroneamente injustiçado quando vemos o que o ídolo faz com a Aston Martin na mão. Olha, o Luiz Oliveira, é o seguinte, primeiro é uma coisa, né? O ídolo é dono da equipe. Só isso aí já, ele é dono da equipe. Então ele bate o carro dele e ele vê, eu bati meu carro, eu vou arrumar e pronto. Papai arruma. Isso, papai arruma, não tem problema. E outra, eles destruíram um carro. O Mick conseguiu destruir 3 carros em 2 anos e tomou uma surra do Magnussen, que não é um Alonso. O Magnussen que está hoje tomando surra do Hülkenberg, que estava fora da Fórmula 1. O Mick tomou uma surra do Magnussen, que realmente, você tomar a surra do Magnussen, do jeito que ele tomou, e ainda destruir 3 carros, jogar no lixo, não dá para dizer que ele foi injustiçado. E mais uma coisa, o Toto Wolff já disse, faz menos de um mês, que ele não vê vaga titular para o Mick Schumacher. O Mick Schumacher é um daqueles casos de expectativa versus realidade, né? Tinha muita expectativa nele e tal, muito também por causa do sobrenome, o que nem sempre é muito justo, mas nem sempre é justo, o cara também não pode fugir, né? Assim, o cara tem um sobrenome lá, ele vai ser cobrado, não tem jeito, né? E ele não correspondeu, né? Então... Eu torci para o Mick Schumacher dar certo na Fórmula 1. Eu torci, porque apesar de eu não gostava muito do pai dele como pessoa, mas como piloto, é um avião completo. E eu torci para que o Mick desse certo, porque o Mick parece boa pessoa. Eu falei, aí vai juntar as duas coisas. Né? Quer dizer, um cara que parece ser muito boa pessoa, se for um avião ainda com esse sobrenome, tem tudo para ser bom para a Fórmula 1. Então eu torci muito por ele. Mas, infelizmente, sou obrigado a reconhecer que não dá para ele, entendeu? É isso aí. Não dá para ele. Matheus Mendes, boa noite, Adalto Villeneuve, Bruno Herbert, confrades. Não sei se essa diretiva pegou a Red Bull, mas o que eu queria mesmo era a diretiva DTBA 80, diretiva técnica Bruno Aleixo 80. Que esclarece como o Bruno Aleixo falta tantos programas e continua recebendo um salário milionário, além das várias regalias, é claro, meu filho. Cada um tem o seu valor, meu filho. Se você não está recebendo um salário milionário, você precisa verificar na sua... Aprender com o Bruno Aleixo. O Bruno vai começar a dar curso pela internet. Nas suas credenciais. Eu vou modular um curso desses bem picaretas, assim. Como se tornar um milionário tendo apenas R$1. Isso. Para finalizar aqui, o Fernando Paixão. Se o destino do Carlos Sainz, a partir de 2026, coubesse a vocês decidir até o final desse ano, o que fariam? Manteriam ele na Ferrari? Levariam para a Audi para que ele fosse o cara das 4 argolas? O que pesaria na decisão? Nossa, depende muito do projeto da Audi, né? Não dá para responder isso sem saber o que os caras estão pretendendo, né? A Audi só vem em 2026. Então o Sainz ainda tem, teoricamente, 2 anos na Ferrari. O que eu faria se eu fosse o Fred Vasseur, como eu acho que ele está fazendo, e estou aplaudindo, é dar a mesma condição para os dois. Não, é que a pergunta parte de uma perspectiva que a gente não sabe qual é. Se a gente fosse o Sainz ou se a gente fosse a Ferrari? Se eu fosse o Sainz, eu teria que estudar os 2 projetos. Não dá para responder. Não dá para responder. Agora, se eu sou a Ferrari, meu filho, eu faço qualquer coisa. Fica aqui, pelo amor de Deus, eu pago o que for, eu te dou o que você quiser. Você pode jantar, escolher o cardápio todo final de semana de corrida que você quiser, não tem problema. O Sainz é muito bom piloto. A Ferrari, o Sainz, eu acho que é ele que vai escolher mesmo. Ele vai ver como vai ser esses 2 anos com a Ferrari. Eu acho que ele vai chegar se a Audi já chegou no Sainz, todo mundo sabe disso, né? O Sainz deve estar estudando o projeto junto com o pai, porque o pai do Sainz é um avião. Né? O pai dele é piloto de rally, ganhou tudo que você possa imaginar. Muito inteligente, passou isso para o filho. Né? Então, eu acho que eles devem estar estudando o projeto da Audi, não vão dar resposta ainda, vão pedir para a Audi esperar. A Audi pode esperar, porque é só 2026. Eu acho que o Sainz só vai dar uma resposta, talvez no final do ano que vem. Final de 2024, que inclusive tem contrato com a Ferrari até lá.
Uhum. Ele vai ver se quanto a Ferrari vai melhorar, se não vai melhorar, qual vai ser o tratamento dele, se vai ser um tratamento igual ao do Leclerc ou não. E aí ele vai levar tudo isso em consideração para decidir, né? Ó, a Ferrari, com toda aquela bagunça que tem lá, ela é uma equipe grande. Sim. Isso não tem jeito de mudar, nunca vai mudar. Nunca vai mudar isso. A Ferrari é uma equipe grande. A Audi é uma equipe que vai entrar agora. Agora. Várias equipes já entraram com projetos promissores e não deram certo. Um exemplo aí, ó, é Toyota. Quando a Toyota até a que eu mais gosto de todas, BMW. Não deu certo. Não deu certo. Então. E a Audi, a gente já me puseram uma pulguinha atrás da orelha. Sabe quem me pôs essa pulguinha atrás da orelha? O Mattia Binotto. Binotto, que não quis saber lá, né? E não quis saber, a Audi foi atrás dele, ele falou, vocês estão de piada. Ele mostraram o projeto e falou, vocês estão de piada, a Fórmula 1 é muito mais... Então. Eu não sei, é difícil tomar essa decisão, mas você trocar uma equipe grande por um projeto inicial assim, não sei, viu? Não sei o que eu faria, não. Vai depender muito. Agora, se eu fosse os caras da Ferrari, eu trocava até o cardápio. Ao invés de massa, nós vamos ter paella agora. Você pode escolher, entendeu? Tudo espanhol aqui. Tudo que você quiser, nós vamos fazer. Muito bem, pessoal. Finalizando, então, esse Loucos para o Automobilismo. Daqui a pouco tem o briefing dos carteiros. E daqui a pouco, hein? Daqui a pouquinho. E daqui a pouco tem... para quem está vendo esse vídeo, pode até já estar acontecendo, mas aí vamos ver o que a pessoa vai fazer. Mas fica gravado lá. Isso. E daqui a pouco tem também o treino livre, onde nós vamos começar a ver as respostas aí da diretiva técnica da Red Bull, né? Isso aí. Muito bem. Então, um grande abraço para todo mundo e até o próximo Loucos. Valeu!